Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar as boas-vindas, verificar se tudo está nos conformes. Muito obrigado pela presença de todos. Só vamos aqui configurar, iniciar a nossa. Boa noite a todos. Hoje temos voltando a algumas lives que pela Oficina de Escultura do Ateliê Livre a gente organiza. Ano passado tivemos, eu acho que pelo menos três, sobre o Museu da Camille Claudel, com convidados inclusive da França, ao vivo, também sobre direitos autorais e artes plásticas, e também sobre os parques de escultura, né, com participação de convidados de Bento Gonçalves, Porto Alegre. E agora, nesse intervalo do semestre, o Ateliê Livre está num intervalo de semestre, e logo agora, em agosto, já iniciam vários cursos. Acessem o blog do Ateliê Livre e conheçam os cursos virtuais que estão sendo oferecidos, são vários cursos, e se inscrevam, né, que vale a pena. Vamos não perder o contato com a arte através desses cursos que o Ateliê Livre oferece, né. E nesse intervalo, mais uma vez, teremos lives, teremos também semana que vem, e no dia de hoje nós escolhemos um tema que é comemorativo aos 40 anos de ausência do grande escultor dos Pampas, Antônio Caringi, né? Faleceu em 1981, e para marcar esses 40 anos de ausência, né, celebrar, falarmos brevemente sobre o artista e sobre a sua obra-prima, a Estátua do Laçador, símbolo oficial de Porto Alegre e símbolo oficial do Rio Grande do Sul também, né? E nós temos uma convidada, a Verônica Di Benedetti, que é uma arquiteta especializada em restauro de bens arquitetônicos, restauro de bens artísticos, né, já com larga experiência. Conheço, acompanho o trabalho no mínimo há 6 anos ou mais da Verônica, e nós vamos falar sobre esse trabalho dela e sobre o trabalho que ela já desenvolveu, né, e vai desenvolver, o restauro da nossa Estátua do Laçador, tão aguardado, né, esse restauro. Então, antes de apresentar a Verônica, nós vamos passar uma introdução sobre o nosso Antônio Caringi, né, que eu acho muito importante vincular um artista que criou um bem simbólico tão importante para nós, né, tão relevante, né? Eu considero a obra-prima dele a Estátua do Laçador, mas o Antônio Caringi nos legou símbolos e obras de arte muito preciosas, né? Um dos grandes artistas da história da arte do Rio Grande do Sul, e que merece esse registro. E sempre, né, que se falar do Laçador, tem que se falar do seu autor, né, que é o mais importante, né, Antônio Caringi. Então, Antônio Caringi nasceu em Pelotas em 1905, 18 de maio de 1905. Muito cedo ele se manifestou para as artes, né? Ainda quando ele era um estudante em Bagé. Depois transferiu-se para Porto Alegre, formou-se em ciências sociais, cursou química industrial e fez estudos de arte, né? Orientações com alguns mestres que inclusive davam aulas no Belas Artes. E a primeira grande aparição de um jovem, era o mais jovem, né, no famoso Salão de Outono de 1925. Inclusive, essa reprodução, essa foto é o Salão de Outono, onde o jovem Antônio Caringi aparece ali também com algumas das suas obras. Para quem não conhece esse local, né, é lá o Salão Nobre, né, do Paço dos Açorianos, né, o nosso Paço Municipal, onde recebia muitos eventos de artes plásticas, e recebeu esse evento, né, o Salão de Outono, onde foi a primeira aparição aí pública, né, do nosso Antônio Caringi. Deixa eu arrumar aqui a página.
Então, há um pequeno prospecto aqui à esquerda, né, desse Salão de Outono, que é a aparição, né, o Caringe com 6 obras, né, e no salão famosíssimo, né, que a gente no curso de História da Arte, que agora vai ser às segundas-feiras, a partir de agosto, a gente fala sobre esse evento, né, no que ele se constituiu, os nomes que foram revelados nesse salão, né, e o nosso querido Antônio Caringe ao lado de outros escultores muito ativos na época, né, Adloff, Bartolomeu Lu, e o Fernando Corona, entre outros, né. O Caringe, em 1928, vai para a Alemanha, consegue, através do Rio de Janeiro, uma indicação para trabalhar nas relações exteriores, né? Primeiro como adido cultural em Munique, e lá ele faz estudos, né, com mestres importantes, né, do estudo acadêmico, né, da Alemanha, né? Inclusive esse primeiro mestre é o Hans Tang, não sei pronunciar, né, mas um escultor muito importante naquele período ali do final dos anos 20, início dos anos 30. Ele frequentou a Academia de Belas Artes de Munique, né, uma academia muito importante. Também lá conheceu um outro grande importante mestre, né, o Hermann Hahn. E lá na Alemanha, ele morando lá, trabalhando, ele fez obras importantíssimas, né, para o Rio Grande do Sul, né, para Pelotas, para Porto Alegre, como a partir da sua mostra de 1934, quando ele chega aqui, expõe no São Pedro, e consegue essa encomenda aí, que foi o Monumento ao Bento Gonçalves, né, que é uma obra muito importante. Havia um concurso, e esse concurso teve uma reviravolta com a presença do Caringe em Porto Alegre, né, e esta obra foi inaugurada em janeiro de 1936, e hoje uma obra que está ainda ali na João Pessoa, né? Então, depois de 1940, evidentemente, ali por volta de 1940, em função da Guerra Mundial, ele volta para o Brasil, né? Consagrado, ainda jovem também, né? Participando de encomendas, concursos, um grande prêmio que ele ganhou em 1945 da Sociedade Felipe de Oliveira, que é um gaúcho, né? Essa sociedade no Rio de Janeiro, em que ele pôde publicar um livro de arte, um dos primeiros livros de arte do Brasil, como a gente entende hoje, foi publicado por Antônio Caringe, em 1945. Imagine, né? 1945 ele já publicava um livro de arte, né? 1952, radicado já basicamente, mas não totalmente em Pelotas, né? Ele passa a ser professor da Escola de Belas Artes de Pelotas, o atual Centro de Artes da UFPEL, né? E na sua carreira ali, aos anos 50, principalmente, manteve um ateliê em São Paulo e Rio de Janeiro também, né? De onde ele coordenou a sua produção monumental, né? A obra pública, o grande interesse de Caringe, né, considerado aí um museu a céu aberto, né, e essa esfera de construção de símbolos, o grande interesse dele, né, com a grande vocação escultórica, a vocação monumental, né. Não realizou projetos, que ganhou concurso, como essa obra aqui, a Duque de Caxias, né? O Pacificador, que ia ser no centro da Redenção, seria um dos maiores monumentos da América Latina, em que esta maquete, parte dela, onde tem o Duque, até hoje está no Museu Júlio de Castilhos, né? Um trabalho fantástico, fabuloso, esse monumento ao Duque de Caxias, que foi o pacificador da Revolução Farroupilha, né? Em função disso, essa grande homenagem. E produziu para esse livro também de 45, sobram muitas fotografias de estudos para monumentos, né? E até reproduções de obras que ele apresentou em concurso ali durante os anos 40, né? Então, todas essas obras aqui, estudos, maquetes para obras monumentais, né? E ele que estudou a plástica monumental em Berlim, né? Também com Arno Brecker. O ateliê dele aqui em Berlim, nós temos lá atrás 2 obras que depois vieram para Porto Alegre, né? Para o cemitério São Miguel e Almas, e também um pedacinho do nosso Bento Gonçalves. Um grandioso, o maior monumento dele, o Monumento Nacional ao Imigrante, em Caxias do Sul, né, que foi uma das últimas obras públicas, né, que Getúlio Vargas, antes de se suicidar, ele inaugurou aqui em Caxias do Sul, aqui um flagrante da
da inauguração do Monumento Nacional ao Imigrante, o Caringe junto, ali presente, e Getúlio Vargas, que tinha uma certa amizade com ele, né, frequentava o ateliê dele poucas vezes, mas foi, né, para ver o que ele estava realizando, né, em especial esse próprio monumento aí que hoje está lá, monumento fabuloso em Caxias do Sul, né. Os monumentos em Pelotas, nós temos ao Coronel Pedro Osório, o mais importante monumento que ele fez em Pelotas, dos tantos que ele tem em Pelotas, né? E seria difícil enumerá-los, são tantos, né? Essa obra muito famosa, né? Obra em homenagem ao gaúcho, né? O Sentinela da Pátria, né? Uma obra bastante correta, né? Depois o nome até mudou para Sentinela Farroupilha, mas é uma história longa para contar. Mas o gaúcho bombeador, né? O gaúcho como sentinela da nossa pátria, né, da nossa fronteira. Aquele modelando essa obra em Berlim e a obra no seu primeiro lugar ali em Pelotas, né? O Monumento às Mães. Salvador também participou de um concurso, fez um monumento ao ex-governador JJ Seabra, médico, né? E um monumento bem grande em Salvador, num lugar muito central, né? O monumento também ao, ao Almirante Saldanha da Gama, no Rio de Janeiro, entre o Leblon e Ipanema, num lugar extraordinário, né? Aliás, as obras mais bem conservadas de Antônio Caringi estão fora do Rio Grande do Sul, né? Esta obra em Salvador, Rio de Janeiro, aqui, e também a nossa Anita Garibaldi, né? Em Laguna, onde a Anitta, que está fazendo, esse é o ano de Anitta, né? Anita Garibaldi, com seus 200 anos de nascimento de Anitta. Então, esse outro monumento muito bem conservado também em Laguna, da grandiosa Anitta, grande nome da história brasileira, né? Entre as mulheres mais importantes. E os monumentos em Porto Alegre, né? Ao ex-prefeito Loureiro da Silva, o nosso Bento que eu já mostrei ali, o antigo pedestal como era, né? Ele modelando lá em Berlim, ele modelava em barro, depois isso era passado para gesso, depois para formas e depois para cera, num processo bastante sofisticado de fundição cera perdida. E logo que o monumento foi para a Avenida João Pessoa, né, em 1941, esse monumento foi para a Avenida João Pessoa. Deixa eu só acessar aqui para cuidar aqui o horário também. Pessoal, me desculpa. Ver se tem alguma mensagem também, alguma pergunta que de repente a gente possa conseguir comentar, né? Tá, a Antonella Caringe de Aquino também, é neta do Caringe, grande amiga, também está acompanhando aqui a nossa live. Ela está falando sobre o livro, desse livro, Encontros em Biblioteca, né, o livro de 1945 do Antônio Caringe. Então aí vejam a Avenida João Pessoa ali, próximo ao Colégio Julinho, naquela época, em 41, depois na maior parte do tempo, né, como ele esteve, e o outro grande monumento, grandioso monumento, o monumento ao expedicionário, né, inaugurado em 57, está lá, é um dos cartões postais de Porto Alegre. Também na área cemiterial, alguns eu posso mostrar, né? O general Dalto Filho, que foi governador do estado, esse monumento muito. Esse monumento, eu pensei que fiquei sem som aqui, mas acho que estou com som. Deixa eu ver se eu confiro se está com som aqui, tá, né? De repente o meu fone é muito esquisito. E aqui o monumento ao laçador, enfim, né, que foi feito em 1954 em gesso, né, inaugurado em São Paulo em gesso, e aí se trouxe para cá, levou 4 anos para fundir e inaugurar em 1958 ali no Largo do Bombeiro, né, hoje lá onde tem o viaduto, como estava aqui o nosso originalmente ali nos primeiros tempos da estátua do laçador, uma obra completamente amada, né, o fascínio de Porto Alegre, esse símbolo, né, inclusive ele é notícia até quando cometem alguma coisa contra ele, a capa dos jornais, né, indignação total, né, e ele como símbolo, né, em festividades esportivas e tal, sempre se veste, se coloca alguma coisa no laçador, porque ele é uma manifestação coletiva, né, quando alguma coisa acontece nele, né, é como se fosse uma manifestação da nossa sociedade, né. Em 2007 ele transferido, né, para onde ele está hoje, né, lá mais próximo ao aeroporto, e aqui a grande
epopeia que foi retirá-lo, né? Foi um acontecimento, um domingo, né? Que eu pude acompanhar, aquele domingo ensolarado, né? Essas fotos são minhas, né? Essa transferência do laçador para onde ele se encontra, né? Depois, recentemente, através de um projeto, depois eu falo sobre ele, né? Mas um projeto do resgate cultural do patrimônio histórico, né, uma construção cultural levado a cabo pelo Sinduscom, né, num primeiro momento, sobre o laçador, tivemos um projeto de diagnóstico da situação da estátua, né, afinal, muitos anos sem os cuidados totais com ela, e se fez em 2016, se trouxe da França Antoine Amargé, né, uma das maiores autoridades mundiais na área do restauro de estatuária metálica, em especial em bronze, mas também em ferro, né? E o curso teve um curso, né, para formar pessoas, inclusive o curso foi sediado no Ateliê Livre, né, na oficina de escultura, lá onde eu trabalho, e também o curso teórico que acompanhou no auditório do Ateliê Livre, para se ter um exame bastante cuidado, né? E a época deste projeto de diagnóstico deu a ideia, e depois, em 2019, a prefeitura, através lá da coordenação do patrimônio cultural, colocamos um andaime para que toda a população pudesse ver de perto o laçador, né? Já que ele é tão comentado, tão falado, né? Que as pessoas vão lá e vejam ele bem de pertinho, né? E foi um grande sucesso, né? Aquele projeto ali para as pessoas verem de perto o nosso querido laçador, né? Justamente por causa da experiência que se teve com o diagnóstico, né? Aí se teve a ideia, aqui nós fizemos uma estrutura só para especialistas, quem sabe fazer isso para a população, né? E foi realmente uma atividade muito legal, né? Então tá o nosso querido laçador, está lá no sítio do laçador, o nome que tem, né? E agora, depois desse diagnóstico, né, que a Verônica pode nos conversar como foi, ela depois desse diagnóstico, enfim, vai sair logo, logo, né? Não podemos dar muitos spoilers, mas um procedimento de restauro que vai envolver a cidade, envolver todo mundo, né? Essa grande operação que vai ser a operação em todos os sentidos, né? Inclusive no próprio laçador, né? Está lá ele hirto, né, esperando os cuidados, né, porque realmente é uma escultura muito amada, né, um dos poucos consensos em termos de patrimônio, que felizmente, né, um pouco desse amor, se tudo der certo, ele vai também transferir aos outros monumentos para que as pessoas tenham compreensão de que o cuidado com o nosso patrimônio artístico e cultural do passado, do presente, né, é muito importante. Então, essa apresentação, eu acho que foi mais ou menos rápido. Agradeço a todos. A Verônica pode entrar aí, por favor, ligar a sua câmera. Está então conosco Verônica Di Benedetti, né? Como eu já mencionei antes, conheço a Verônica já há um certo tempo, acompanhando profissionalmente o seu trabalho, né? Principalmente algumas pessoas estão perguntando se entrou no ar, eu coloquei que sim, né? Só até um vereador aqui, colega, está perguntando, da nossa cidade de Porto Alegre. Aí Renata, que está, a nossa diretora, Renata Tim, está dando suporte. Verônica, liga o teu som, está ligado, Tá ligado? Tá me ouvindo testando, bem? a imagem está boa, teu Ah, som pra eu não mim estou tá escutando. ok. Não tá ouvindo? Melhorou? Não? Porque Às tá vezes é o ligado. computador, né, que pede 1000 permissões, né, é um negócio assim, a informática, ela não é tão fácil quanto dizem, né? Tá, mas pra mim tá ok. Tá me ouvindo? José Francisco tá me O ouvindo? Facebook, algumas pessoas conseguem assistir, outras não, né? Mas é coisa do Facebook, porque há pessoas que estão ali colocando, né, observações, os comentários. Aqui eu nem pude acompanhar todos, enquanto a Verônica vai testando ali. Nós temos 14 comentários já. Tá me Não pude ouvindo? acompanhar tudo, mas a gente vai.
Os comentários. Boa noite a todos. Ó, Rita Caringe, muito obrigado pela audiência. Filha do escultor. Adriana Boff. Ó, Antônia Caringe também, filha do escultor. O Márcio, o Ratiné, como todos os amigos, né? Solange, artistas, muito obrigado. Vamos ver aqui, Verônica, o Tá me som. ouvindo agora? Nada? Mas tá igual estava antes. Não sei por que não está ouvindo. Microfone, ok. Áudios. Estamos ouvindo a Verônica, ó. Estão dizendo que estão me ouvindo. De repente, Verônica, poderia sair e entrar de novo, de repente, para ver se o computador não pede alguma permissão. Enquanto isso, eu vou falando aqui do projeto. Tá, ok. E meu som parece que não está bom. Ele aparentemente ele tá funcionando aqui o som. A saída. Eu não estava escutando a Verônica, mas a Renata falou que deu para escutar a Verônica. Eu realmente não sei porque. Ah, sim, meu som agora voltou, está bem. Tá, Vamos, Verônica, vamos ver. Eu estou ouvindo você tranquilamente. Você está me ouvindo agora? A Renata está escutando a Verônica, eu que não escuto por Está algum motivo. perfeito. O pessoal está dizendo que o som está perfeito. Verônica, pode falar alguma coisinha? Vamos ver se eu te escuto agora. Posso falar? Estou falando aqui. Nem no som do alto-falante. Tá ok para o pessoal do Facebook, ó. E acho que está se escutando as duas pessoas, né? Mas eu realmente tenho que ver como é que eu posso escutar a Verônica aqui. Por que de repente eu não escuto a Verônica? Mistério. Eu escuto os outros sons do computador também. Eu estou ouvindo tudo. O som do seu computador, você, para mim está bem tranquilo. Pois é. E no nosso teste estava bem tranquilo, nós estávamos conversando também. Vou tentar tirar o meu fone aqui. Agora eu acho que estou escutando alguém. Está me ouvindo? Tudo bom? Desculpe, gente, vamos lá. Vou então apresentar a Verônica, né, de Benedetti, arquiteta, já participa de vários projetos. Eu posso falar de alguns, né, que já foram esses projetos aqui. Recentemente, em 2019, ela foi também a responsável técnica, restauradora do Chafariz Imperial, também um projeto do Construção Cultural do Sinduscom. Está me ouvindo, José Francisco? Estou ouvindo muito bem. Tu queres que eu dê uma introdução ali do que é o projeto do Sinduscom? Tu está mostrando? Isso, por favor. Então, seja Então, tá bem-vinda. ótimo. Obrigado por ter aceitado. Pode falar aí. Imagina, eu que agradeço pelo convite, né? Esse projeto que vocês estão vendo, o José Francisco Passar, as publicações, ele nasceu com o aniversário de 65 anos do Sinduscom, né? O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul. E nesse ano, se não me engano, foi em 2014, foi criado algumas plataformas culturais dentro do Sinduscom. E uma dessas plataformas é a plataforma de resgate do patrimônio histórico-cultural do estado do Rio Grande do Sul, né? E eu fui convidada a contribuir com esse projeto, que é um projeto bastante valoroso, porque o que não falta são monumentos para a gente, né, trabalhar, conservar, restaurar. Isso realmente é uma demanda sem fim, como o próprio projeto mostrou, né? Então, nós iniciamos fazendo 12 monumentos no Parque Farroupilha, restauramos 12 monumentos no Parque Farroupilha. No segundo ano, trabalhamos mais 17, enfim, nós conseguimos fazer a revitalização dos monumentos do Parque Farroupilha. Foi um projeto
bastante interessante, porque até então o que nós tínhamos no Parque Farroupilha eram os pedestais, né? Porque as esculturas, infelizmente, já tinham sido degradadas, enfim. Então foi feito um trabalho de dedicação bastante intensa, de pesquisa e resgate desse patrimônio, e infelizmente o vandalismo conseguiu já destruir a grande maioria do nosso trabalho, mas ele foi um trabalho muito, muito bonito de se realizar. Depois disso, fizemos também a restauração do chafariz imperial, que foi o último projeto que nós fizemos o diagnóstico do laçador. E essa plataforma do Sinduscom realmente ela vem na intenção de resgatar, né, a nossa história, o nosso patrimônio cultural, artístico-cultural de Porto Alegre. Né, a princípio de Porto Alegre, isso não nos impede de ir para o interior também, porque o Sinduscom representa o Rio Grande do Sul, né, as indústrias da construção civil do Rio Grande do Sul. E como o próprio José Francisco falou, foi realizado, uns anos atrás, 2016, o diagnóstico do laçador. Por que foi realizado, né? Há anos atrás, a artista plástica Ana Flores, ela fez dentro do trabalho dela de mestrado, escaneamento 3D. Ela trabalhou com essa tecnologia de escaneamento 3D de monumentos. E ela conta, né, que ela precisava fazer o escaneamento do laçador. Ela se propôs a fazer o escaneamento do laçador, procurou a prefeitura para ajudar com a estrutura para isso. E na época o coordenador da memória cultural era o arquiteto Custódio, né? E eles conseguiram uma estrutura de grua, enfim, para fazer o escaneamento do laçador. E nesse momento, quando eles tiveram acesso, porque o laçador ele está numa coxilha bastante alta e ele é um monumento, né, bastante grande. Só quem está lá do lado dele que consegue ter essa perfeita dimensão do monumento. Então, nesse momento em que eles foram fazer o diagnóstico, o custódio viu não saberia dizer agora se é uma rachadura ou se foi uma fissura, mas no pé dele. E isso levantou uma preocupação em relação à conservação desse monumento. E o custódio, na época, convidou a engenheira metalúrgica Virgínia Costa, que até então era professora da URGS, né, da área de metalurgia, e estava desenvolvendo um trabalho no campo da conservação de metais, que ela chamou o seu parceiro, né, que é o Antoine Amargé, que o José Francisco já falou sobre ele, que é um respeitado restaurador de monumentos em metal, especialmente em bronze na Europa, ele tem trabalhos pelo mundo inteiro. E juntos montaram um projeto para a realização de um diagnóstico do monumento laçador. Essas são imagens desse trabalho, né? Porque o trabalho ele culminou também com uma oficina. Então, procuraram o Sinduscom, sabendo que o Sinduscom tinha essa vocação, né? Estava com essa proposta de projeto de atuação na área cultural, e o Sinduscom sabiamente abraçou o projeto e viabilizou, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, o diagnóstico do monumento laçador. Então veio o Antoine, juntamente com a Virgínia, foi oferecida uma oficina gratuita para um número de pessoas que já atuavam na área da conservação, para poder ter esse conhecimento, porque nós, enquanto restauradores, aqui, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, restauradores especificamente de metal, é uma coisa, é um profissional que são pouquíssimos que tem. Então, era uma maneira não só de realizar o serviço de diagnóstico do laçador, entender realmente o que estava acontecendo com o nosso principal monumento, né? Diga-se de passagem, é o único monumento que é tombado, ele é reconhecido como de importância monumental, né? Histórico, cultural, artística, mas também de capacitar mais profissionais para ter essa compreensão, esse entendimento de monumentos metálicos que nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos especialmente em Porto Alegre, nós temos muitos representantes dessa técnica escultórica. Então veio o Antoine com a Virgínia, montamos a oficina, montamos toda essa estrutura que vocês estão vendo para poder ter acesso a ele. Eu fiquei muito impressionada, né?
participei da oficina, enfim, e até uma coisa que eu digo, né, a gente só vai ter ideia realmente da dimensão do que é o laçador quando você consegue estar ali do lado dele, porque eu fiquei impressionada, assim, a mão dele era maior que a minha cabeça. Então, essa questão da monumentalidade que o José Francisco coloca nessa primeira explanação dele, e que fala que o Caringi teve, né, realmente esse aprendizado, eu fico realmente impressionado, né? Porque quando a gente passa pelo laçador, né, de carro, mesmo que fique ali, a impressão que nos dá é a impressão de que é uma pessoa com dimensão normal, sei lá, seu 1,80 m, 1,90 m que seja, mas nunca o que a gente consegue, a percepção que a gente tem ao estar do lado dele. Então, para mim, foi uma coisa muito marcante, assim. Foi muito impressionante para mim entender realmente as dimensões do laçador. Mas, enfim, subimos, né? Foi feito todo um mapeamento, né? Os alunos foram convidados a fazer uma observação, né? Visual, no primeiro momento visual, circundamos ele todo, conseguimos constatar, juntamente com a Virgínia e alunos seus também da engenharia metalúrgica, né? Com aparelhos de difratometria de raio-x, se eu não me engano, esse é o de difratometria. Ah, não, esse é o de fluorescência de raio-x, que ele faz a leitura da composição metálica da liga, né, do bronze, enfim. Então, foi feito todo esse diagnóstico, né? O pessoal desenhou, mapeou, viu todas as rachaduras, viu oxidação, a Virgínia e o Antônio sempre orientando, né? As patologias pertinentes a um objeto metálico, né? Essa é a fluorescência. Então, nós tivemos uma compreensão do estado de conservação no campo visual do monumento. Depois que já tínhamos feito essa primeira análise visual, essa oficina que foi disponibilizada ali no ateliê livre da prefeitura, todos os alunos foram para lá, tivemos aulas sobre patologia, sobre ligas metálicas, enfim, foi realmente um aprendizado bastante interessante. E aí, feito isso, voltamos, eu, a Virgínia e o Antônio, até o monumento, para abrir essa janela de inspeção. Então, aí nessa foto aparece o Antônio abrindo essa janela de inspeção, e eu lembro que ele levou lanterna, porque a princípio, se o monumento ele é totalmente fechado, para você enxergar lá dentro, você precisava de uma lanterna. Só que, para nossa surpresa, quando nós abrimos ali, que o Antônio abriu a janela, tinha tanta luz solar lá dentro que não precisava, bem dizer, da lanterna, porque ele realmente ele tem muitas fissuras, enfim, onde permeia a luz do sol. E aí, com isso, se percebeu, né, que realmente ele estava mais danificado do que nós imaginávamos que estaria. Inclusive, o Antoine foi o restaurador do monumento a Júlio de Castilhos, ali na Praça da Matriz. E na época ele até comentou, eu não sei por que estão restaurando este daqui, porque o laçador está precisando muito mais do que o monumento, né? Então se fez todo esse levantamento interno da escultura, para surpresa do Antoine. Essas são fotos, né, das explicações do Antoine, da oficina que aconteceu lá na Ateliê Livre. Então, para surpresa do Antoine, ele percebeu, ele conseguiu constatar que internamente o laçador não tinha nenhuma estrutura, né? Vamos dizer assim, na linguagem do arquiteto, não tinha colunas, não tinha vigas de sustentação, ele não tinha. E ele é um monumento, né, sendo redundante, monumental mesmo, ele é muito grande. Então, para surpresa do Antônio, ele fez esse comentário que ele entendia que, pelas suas dimensões, ele precisava ter um reforço estrutural interno. Aí ele mostrando, né, a questão de ligas metálicas, banhos, limpeza, sistemas de limpeza. A Virgínia Costa, ela abordou muito a questão da metalurgia mesmo, né, da questão das ligas, toda a questão da pátina, né, a quente, enfim. Toda essa parte ela foi colocada, foi explicada no curso. O curso realmente foi muito interessante, porque ele... a questão da solda, né? Porque ele trouxe conhecimentos que não era
de domínio assim da grande maioria, né? E a experiência do Antônio nem se fala, né? Ele mesmo falava assim, quanta coisa eu já fiz, né? Que eu faria novamente, ou outras que eu não faria. Mas ele trouxe para nós assim uma bagagem muito grande, né? Aí ele colocando, né, outras obras que ele já tinha feito de restauração, microjateamento, inclusive solda das peças, né, como você repõe a peça. Então foi uma oficina muito elucidativa, trouxe bastante conhecimento para nós. E com base nisso, né, chegou à conclusão de que sim, que o laçador precisava passar por uma intervenção de conservação para prolongar sua vida útil. E a partir disso, a partir desse diagnóstico, se elaborou um projeto de restauração por parte do Antoine, né? E o Sinduscom abraçou mais uma vez isso e foi atrás da viabilização financeira do projeto. E agora estamos na iminência de ver isso, né, se tornar realidade. Porque realmente ele está... As patologias precisam ser interrompidas. Porque que é, né, para nós restauradores, assim, o que é um trabalho de conservação, né? Você identificar as patologias, entender por que elas estão ali, porque se você não entende a causa do problema, você não sabe dar a solução. E tratar as origens disso, né, as origens dessas patologias, corrigir as que já estão instaladas para que o objeto tenha uma vida útil mais longa. E o laçador, como, né, nós todos sabemos que moramos aqui, ele é um monumento símbolo. E ele representa muita coisa assim, para nós. Então, vê-lo definhar, que nem a gente vê vários outros pela cidade, né? O próprio Bento Gonçalves, que também é do Caringe, que está num estado assim, desanimador. Então, ver o laçador nessa mesma situação, eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria. Então, esse trabalho de conservação, ele vem mais do que urgente, né? Ele precisa realmente de passar por essa intervenção. José Francisco? Agora, depois da fala do José Francisco, eu fiquei assim com muitas perguntas até para ele, né? E a própria presença da família do Caringe também, isso daria muita conversa, porque tu vê, né, passando todo o histórico de vida dele, tudo que ele fez, e assim, entender e ouvir da família, né, como que foi vivenciar isso, né, os relatos de família, do que foi essa experiência dele, de ter ido morar fora, de ter trazido toda essa bagagem. Então, acho que só por si só essa introdução, até a própria técnica, muitas pessoas me perguntam, José Francisco, a técnica da fundição do laçador, que tu falaste, né? Molda em argila, tira, não sei se são os tacelos em gesso, seria isso? Não, né? Seria com tacelo em gesso. Isso. E aí depois fundiria ele com cera perdida. Isso é que eu não entendo, essa questão da cera perdida. E as dimensões dele, eu não consigo imaginar como que faria isso. Verônica, uma estátua monumental, né, ela é fundida em partes. Assim, claro que há casos de esculturas monumentais, até com essas na Europa, em outros lugares, inteiras, né, mas é muito raro. Mas ele é feito em partes, como na apresentação inicial, né, tem o próprio Caringe, né, acabando a obra lá em São Paulo, né, preparando já ela em gesso, que na época não se sabia bem como é que ia ser fundida essa obra, se é que ia ser fundida, né? Havia muitas ideias, muitas lendas urbanas sobre o que seria feito com a estátua do laçador, mas ela foi apresentada solenemente no estande do Rio Grande do Sul. O Caringe, ele venceu uma concorrência por convite, né?
na época, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul fez uma coisa muito legal. Ela fez um concurso por convites, que é muito comum, e eu acho que é o certo, né? Naquele caso, naquele episódio, principalmente, naquele contexto. Ele convidou os 3 maiores escultores do Rio Grande do Sul para apresentar projetos. Então, quem vencesse não ia ter erro. Então, foi muito inteligente a Secretaria da Agricultura, convidou o Fernando Corona, né? O grande Fernando Corona, Vasco Prado, né? Que já tinha um trabalho maravilhoso também com essas temáticas, e o próprio Caringe, né? E aí o Caringe venceu esse concurso, né? Participou do júri até o Paixão Cortes e outros nomes ligados ao tradicionalismo, né? Então, na verdade, os tradicionalistas opinaram, né? E o júri aceitou a opinião, né? Porque o júri era de pessoas políticos, né? Mas eles chamaram o pessoal dos tradicionalistas, né? Até o Dante de Laetano estava também. A gente vai contar, né, Verônica, aí, vou fornecer algum material aí para se contar essa história, junto com o processo do restauro que vai haver, né? De ter uma história assim do própria estátua do laçador, né? Então o Caringe, a gente ainda não sabe, né, se o Caringe ele modelou em barro lá mesmo em São Paulo ou se foi em gesso daqui, né? E ao chegar lá, inclusive, como eu falei, né, essa estátua ela careceu de acabamentos do gesso, né, para ficar bonitinha, porque pelo transporte o gesso tem problemas, né? Como ela foi fundida lá mesmo anos depois, provavelmente ela foi recolhida em um depósito, não voltou para cá, provavelmente, claro, e foi fundida na Fundição Rebelato, que faz, provavelmente, Verônica, como mencionaste, fez por pedaços, né? Então, e essas junções, inclusive, estão presentes na escultura do laçador, na estátua, né? As junções, as soldas, né? Das partes, das braços, cabeça, isso a própria ali onde tem ali o tirador, né? E que a gente pode observar bem de pertinho em várias estátuas, né? E eu me lembrei dessas imagens aqui da grande, que foi, eu acho que uma grande prova de amor, né? Essa obra do Caringe, foi quando essa estátua foi transferida, né? Imagine que o espaço aéreo daquele sentido ali, né, das ilhas até o aeroporto foi interrompido, né? Os aviões só puderam pousar lá via Zona Norte. E e mostrou que essa estátua ela é muito além o amor dela, né, do que a gente acha aquela coisa ligada ao tradicionalismo, né? É muito além. Há muitos tipos de simpatia pela estátua que eu pude ver, né? Porque a comunidade acompanhou, né? Então era um misto de Congresso da Uni com MTG, com o Fórum Social Mundial, porque tinha partidos políticos, tinha população, tinha os gaúchos acamparam ali, né? Imagina a ansiedade, né? Pela essa transferência que foi e tirar esta obra do pedestal, né? Foi uma operação bastante delicada. Os gaúchos até fizeram churrascada. Olha só, eu não sabia disso. Foi uma epopeia, né? Foi uma epopeia, né? Olha os cavalos, José Francisco, realmente eles vieram com tudo, né? O que eu pude perceber foi a apreensão muito maior, né? Então o símbolo ele passa coisa para as pessoas diferentes, né? São diferentes tipos de amor pela estátua, né? Isso é que é importante, né? Então veja que quando o Caringe pensou em fazer o símbolo, né? Que alguma coisa que tivesse repercussão, ele conseguiu, né? Não é fácil, né? Porque nem os monumentos têm uma recepção igual e positiva para todos, o que é normal, né? Gerou uma identidade, né? Mas o Caringe conseguiu. E foi um grande evento, depois havia como uma procissão, né? Uma romaria, ele foi transferido, eu tenho vídeos, né? Daquela romaria para tirá-lo de lá. Foi muito, muito, muito. Então deu para perceber, né? O quanto que é esse amor, né? E se conseguiu, e sempre se consegue apoios, né? Quando é com o laçador, né? Há toda por exemplo, na época, né, eu acho que foi uma empresa aí que já nem existe mais, que patrocinou toda essa retirada, né? Imagina o custo de tudo isso aí. Não. E a empresa que construiu, a empresa dos andames de tudo, foi um negócio incrível, né? Tanto é que depois, né, dos monumentos, né, tem se conseguido apoio através do projeto de patrimônio histórico, da construção cultural do Sinduscom,
que é um projeto coordenado pelo Zalmir Schwartzman, um apaixonado por monumento, né? Uma pessoa que, quando eu conheci, eu disse, não pode existir uma pessoa assim também. Ah, conheci. Então, é raro ter isso, né, de ter um apoio, né, por parte de empresários e pessoas que têm interesse em angariar recursos, né, para esse tipo de projeto, como o Sinoscom dos Monumentos da Redenção, onde vários do Caringe, né, vários monumentos do Caringe, vários que eu digo dois, que eu me lembro, eu acho que é dois, né, o Monumento ao Expedicionário, colossal, maravilhoso, né. Olhem que a estátua do Caringe, do Laçador, ela é assinada 54, porque é a apresentação inicial dela, né, em gesso, lá em São Paulo, e o Caringe manteve isso, achei muito legal ele manter, né, a data original. A estátua foi fundada e inaugurada só em 58, né, foi fundida, não fundada, fundida, né. Então, só terminando aqui, o último cordão umbilical ali sendo cortado, né, que unia o Laçador ao seu local original, né? Então ele José sabe. Francisco, tem Sim. pessoal perguntando aqui, o Máximo Simone, que foi meu aluno no curso de conservação que eu dei na museologia da URGS, está perguntando sobre se a mudança afeta, se a poluição altera. A poluição é um mecanismo de degradação, né? E isso independente do material. A poluição, ela contém substâncias químicas que, em reação com a umidade do ar, com a água, ela torna o meio ácido, né? E isso sim, isso com certeza, não só com o laçador, mas qualquer material, ele sofre a ação da degradação de vários agentes, incluindo a poluição atmosférica, né? Esse fala, né, levar ele para lá, se altera, enfim, o transporte dele, não podemos dizer que o transporte tenha gerado alguma patologia, não podemos afirmar isso, não. Mas a poluição, que o Máximo colocou, com certeza, mas isso não é algo específico do laçador, isso é em geral. O que é importante, Verônica, é que tem um acompanhamento independente do que acontece com os monumentos, né? Se eles são transportados, se eles são... É que tem um acompanhamento, né, Verônica? Que tenha Tem que ser feito de forma criteriosa. técnico, E né? nós temos o hábito, assim, de que nem agora o laçador vai ser restaurado. Isso não é o correto, porque é a mesma coisa nós, seres humanos. O correto não é você chegar numa cirurgia, numa intervenção cirúrgica. É você cuidar da sua saúde ao longo da sua vida para não ter que chegar a uma cirurgia. A restauração, ela representa isso. Ela é um ato cirúrgico de última instância. Né? O laçador, até a gente pode dizer que são intervenções conservativas que a gente está fazendo nele, porque ele não está ruindo. Né? Ele vai passar por uma cirurgia, mas mais num caráter conservativo. Né? Agora nós temos outros monumentos aí pela cidade que aí realmente já perderam partes, já está assim, então aí uma restauração. Mas o ideal é que a gente não chegue nunca a uma restauração. A gente sempre tem ações conservativas, de limpeza dentro do campo da restauração, ela não é compreendida, né? Limpeza que nem a gente teve eu lamento por ser conservadora, restauradora, que teve uma licitação em 2000, eu acho, 2001, 2002, onde foi entregue à equipe de limpeza urbana a conservação dos monumentos. Eu dei curso para o pessoal, porque conservação, o que é a limpeza dentro do campo da conservação? É a remoção dos agentes patológicos, né? Que o Máximo falou assim, a poluição. A poluição, ela está suspensa no ar, ela é, né, poluente, vamos chamar de pó, ela vem, se deposita, ali tem hidrocarbonetos, tem uma série de formaldeído, enfim, um monte de substâncias químicas que, em forma de poeira, ela deposita sobre a superfície do monumento, tudo, né? Tá no ar, tá em tudo. E aí depois ela reagindo com a umidade, aí ela vai tornar, como eu falei, caráter ácido, vai trazer corrosão,
dependendo do substrato, né, se é um metal, se é uma madeira, se é uma argamassa de cimento, se é uma rocha, vai dar uma resposta diferente. Então, o que seria uma intervenção de limpeza conservativa? Seria remover essas deposições, né? Seria remover quando nasce uma plantinha, que nem às vezes a gente vê, falando, puxando para a arquitetura, né? Vendo o encabeçamento de um prédio lá na platibanda, nasceu uma plantinha. Poxa, tem que esperar ela crescer para tomar uma atitude, rachar o prédio, entrar, expulsar a argamassa? Não, vai lá, remove. São ações conservativas que impedem de você ter que vir a ter uma ação mais drástica, né? E, Verônica, também uma outra experiência com a obra do Caringe, também tu chegasse a acompanhar e participar ali daquele primeiro projeto de construção cultural do Sinduscom, que foram aquela primeira leva de monumentos da Redenção, né? Lá tinha um expedicionário que Foi é uma na segunda estrutura, leva. uma estrutura de rocha, né? Ele é revestido em placas de granito, né? Então foi uma ação conservativa também. Se lavou ele, né? Se removeu todas aquelas fuligens, poluição, removeu as plantinhas que estavam nascendo, refez os rejuntes, enfim, isso foi também ação conservativa sobre uma obra do Caringe, né? Então, essas ações de conservação que o laçador vem agora a receber, finalmente, elas são muito importantes. São muito importantes porque vai prolongar a vida dele, né? Que nem assim, quando o custódio olhou e viu que era uma única rachadura, achou que era uma única rachadura, na verdade não era. Eram várias fissuras, né? Que entram água, permitiam que entrasse água, se depositassem na parte inferior dele, né? Que também estava com Verônica, argamassa. uma pessoa que está assistindo, que da Olga Cabral, a Olga pergunta negócio de tipos de argamassa presentes no laçador, né? Mas ali, na época, foi encontrado algum tipo de argamassa ou basicamente é o dano no bronze mesmo? Não, quando o Antônio abriu a janela de inspeção, foi observado que a parte inferior dele foi preenchida com argamassa de cimento. Acho que uma forma de fixar, pelas próprias dimensões dele, de fixar ele, deixar a parte inferior mais pesada, né? E fixar ele ali. Eu desconheço, né? Diga-se de passagem que o Antoine Amargé, ele observou que chegou a ver isso até na Europa, né? São soluções assim não adequadas, mas não é só invenção nossa também, né? Isso houve, pelo que ele me falou, ele chegou a ver isso também numa estátua, num monumento lá na França, se não me engano. Interessante, não lembrava disso. Ele falou que não causou estranheza, assim, né? Claro, ele não gostaria de ter visto isso, né? Mas Sim. é a falta de que tenha, né? Porque afinal de contas, as obras de arte pública, né, são um museu a céu aberto, né, um acervo riquíssimo e com obras preciosíssimas, não só esses grandes conjuntos estatuários de bronze, mas como tu conhece também, Verônica, trabalhos feitos na Itália, em mármore de Carrara, como tu conheceu também, e já fez um trabalho ali no próprio monumento ao Garibaldi e Anitta, né? Sim, sim. Então é uma diversidade tão grande de materiais, né? E carecem cuidado, né? Porque sozinho as obras de arte elas não se cuidam, né? Não. Principalmente, né? Nós aqui temos muito problema de vandalismo. Tanto é que falaste ali do Giuseppe e da Anitta Garibaldi, né? É muito triste, né? A gente que acompanha, né, José Francisco passar e ver, né, depois do restauro, como que ela voltou a ficar tão judiada, né? Ela realmente é uma dor na minha alma cada vez que eu passo por ali. Tão rapidamente, né? Que ela foi surpreendida, porque realmente o trabalho que tu fez ali em 2015, né? Foi. Eu não me lembro quem é que subsidiou aquele... Foi a prefeitura, foi um contrato direto com a prefeitura. Contrato foi uma coisa que é difícil de conseguir, né, de autorizar, né, falta verba, né? E foi um trabalho tão bonito que ficou, uma inauguração tão bonita. Imagina uma escultura, um conjunto estatuário de mármore belíssimo, né? De centenário, mais que centenário, né? Mas depois pelo local também já é degradado, né? E tanto esforço, né?
público e ter o trabalho profissional, e infelizmente temos esse problema, né, dessa degradação, né? O laçador, ele tem essa vantagem, né? Pelo fato, a gente sempre se questiona, né, a questão ali do laçador, se ele está no melhor local, se ele não está, se houve uma larga discussão sobre isso, se realmente ele deveria estar ali ou não. Tudo tem os prós e os contras, né? No local onde ele está, pelo menos a gente percebe que dificilmente ele é alvo de vandalismo, né? Foram poucas, assim, até tu mostraste ali aquela capa, foi capa da Zero Hora ou contra-capa na época, eu lembro que eu recém tinha voltado de São Paulo e até a Esmã me chamou, se eu conseguia limpar, não sei o quê, mas foram situações raras, assim, né? Dele ter sido vandalizado. Naquele local antigo ali era mais fácil, né? Mas mesmo atualmente, né, tem câmeras e tudo, a Guarda Municipal faz mas mesmo assim as pessoas, uma porcentagem muito pequena de pessoas, né, eles insistem em subir no laçador, né? Então, até, né, eu me lembro que em 2019 eu era coordenador do patrimônio da prefeitura, né, e fiz um processo, implorei, né, para que pudesse, nesse pedestal onde ele está agora, que pudesse tirar aquele chanfrado ali, porque aquele é um degrau que está É. ajudando e as pessoas sobem ali, e esse é um fator perigoso, né, do laçador. Colocam objetos no laçador e tiram selfies, né? Então, seria bom resgatar aquele pedido que eu fiz lá em 2019, para que no concreto ali tirasse aquele chanfrado ali, que é um degrau, né? E aí ele vai Sim, ficar sim, bem mais protegido, vai ser bem mais difícil dessas pessoas subirem, né? Eu conseguirem acho. subir. Porque ele já está numa coxilha alta, né? Ele está num elevado ali, né? Mas Mas mesmo incrivelmente, assim, as pessoas sobem naquele chanfrado, né? Aí, claro, a Guarda Municipal manda uma viatura até sair de lá, né? Mas a própria Guarda Municipal, né, me forneceu fotografias das criaturas, elas vão lá e sobem, mas sem aquele chanfrado ali vai ficar muito mais difícil, né? E é uma coisa tão básica ali, né? A própria é, secretaria que cuidava das praças, né? Porque os monumentos estão nas praças, né? Essa é uma sim. atividade da manutenção que é interdisciplinar, intersecretarias, né? Mas do Uhum. laçador, assim, poderia ver lá com a Secretaria do Meio Ambiente, né? De fazer de concreto ali, tirar aquele pedestal, né? Porque eu digo, né? As pessoas vão querer subir ali depois de todo esse sacrifício aí, esses recursos públicos, né? Subsidiados, né? Que foram captados aí pelo Sufcom, né? Vai correr o risco, né? Se a prefeitura não fizer a parte dela e conseguir tirar aquele pedestal, né? Aquele degrau ali, melhor dizendo. Né? E, quer dizer, eu acho, né? Até porque, É, infelizmente, fazem José, coisas, né? Sempre nos superam, né, as nossas expectativas. José Francisco, a Angelita Vargas Peixoto tá fazendo um comentário ali. Ela está lembrando do projeto aquele A Escola Adota um Monumento. Tá? E posso falar um pouquinho? Ótimo, não, eu ia te Posso? perguntar também, que bom que veio o assunto, que é um projeto que Porque a gente está tu falando de envolve, conservação, né? né? Que é Então, muito importante. para a gente Nos falar de esclareça, conservação. Oi? nos esclareça então, Tamã, queremos saber mais sobre isso. Então, tá bom. Então, obrigada, Angelita, pela citação, tá? Porque já que a gente está falando de conservação, é que nem ela coloca ali, né? Se a gente não tem como falar de conservação sem falar de ações de educação patrimonial, né? Então, restaura, e aí me faz lembrar os restauros que foram feitos na Redenção, que a gente restaurou e depois, um mês depois, vandalizaram tudo, foi realmente muito triste, assim. E aí vem a educação patrimonial, que é um processo lento, mas que ele precisa ser contínuo. Então, a Angelita está lembrando do projeto A Escola Adota um Monumento, que é um projeto que está na Itália agora, acho que são 30 anos, se não é 30, é 29 anos de ação ininterrupta, que ele foi criado pela Fundação Nápoles 99, que criou esse projeto numa forma de mostrar que Nápoles era mais do que violência, enfim. E gerou isso na população local, do zelo, porque eu não sabia,
mas me mandaram umas fotos dos monumentos no sul da Itália, em Nápoles ali, que não fica nada a desejar para os nossos no nível de pichação, de vandalismo, né? Então, existe sim esse problema lá. E aí foi criado esse projeto de educação patrimonial, onde eles envolveram as crianças das escolas, por isso, né, a escola adota um monumento. Então, a escola adota um monumento, ela vem como uma resposta a isso, trabalhando a educação patrimonial. Nós trouxemos para o Brasil, ele está no Brasil através da Associação Victorino Fabião Vieira, e começou a ser implantado, só que ele começou a ser implantado bem no início da pandemia, então nós acabamos, depois de insistir muito, acabamos entendendo que sim, devemos esperar esse momento passar para que o projeto consiga se desenvolver da maneira correta, né? Mas ele consiste nisso, ele consiste em pegar as escolas adotam afetivamente um monumento, e esse monumento, ele passa, assim, uma turma, escolhe uma turma, né? A escola escolhe uma única turma, pode ser da pré-escola até o ensino técnico, onde ela vai adotar um monumento que fica próximo à sua escola, tem que estar no máximo, assim, 3 quadros, com algumas exceções, claro, que tem bairros que não tem, mas de pegar um monumento e as crianças adotam ele afetivamente. Então, no primeiro ano, as crianças vão fazer um estudo multidisciplinar, junto com os professores, né? Então, os professores orientam essas crianças e aí estudam, vamos por lá, do ponto de vista da matemática. Então, vamos lá, estão estudando, sei lá, trigonometria. Então, as relações métricas daquele monumento pode ser arquitetônico, artístico, pode ser um acervo bibliográfico. Ele não precisa ser necessariamente algo monumental, no sentido de ser reconhecido pelo poder público como algo de relevância, mas ele tem que ter importância histórica, afetiva para aquela comunidade. Tá? Pode ser uma praça, pode ser um lago, tem que ter valor afetivo para eles. Então, o primeiro ano eles estudam de maneira multidisciplinar. No segundo ano, essa mesma turma vai pegar esse conhecimento e vai difundir para as suas outras turmas, para as outras escolas, para as comunidades de bairro, o maior alcance possível, eles vão fazer essa divulgação, tá? E no terceiro ano, eles vão, através do conhecimento que eles obtiveram no primeiro e no segundo ano, no terceiro ano, eles vão fomentar ações de conservação para esse monumento. E esse monumento, o governo reconhece, né, o poder público reconhece que aquela determinada turma daquela escola está adotando ele afetivamente. Então, vamos supor que o laçador tivesse dentro desse projeto, que alguma escola nas imediações tivesse adotado esse monumento. Agora, com a intervenção do laçador, essa escola seria convidada a acompanhar. Ela tem que ter portas abertas para acompanhar. Então, eles fazem os registros, eles acompanham eles estariam acompanhando o restauro do laçador. Por que tudo isso? Porque você só cuida daquilo que você entende, você só se apropria daquilo que você entende, que você conhece. Por isso que eu falo, né? Eu cresci numa geração, tive a felicidade de que a cidade era a extensão do meu quintal. Então, eu cuidava da minha cidade, porque ela me pertencia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu está dentro do teu condomínio, dentro da tua casa, e o que está extramuro não lhe pertence afetivamente, consequentemente, você não cuida, né? Então, quando a Angelita fala, né, da importância do trabalho de educação patrimonial, é justamente isso. É você se apropriar afetivamente desses monumentos. Nós implantamos ele em 3 escolas aqui, uma escola do poder, uma escola municipal, uma escola estadual e uma escola particular. Nós abrangemos 3º ano, 7º ano e ensino médio, né? Infelizmente, a gente fez esse projeto piloto, que é a primeira vez, né? Lançamos ele em 2019, um seminário que a Associação Victorino Fabião Vieira promoveu, de Seminário Internacional de Patrimônio Histórico. E estamos aguardando o retorno das aulas presenciais para que nós possamos retomar com força total esse projeto, porque ele é um projeto que ele vem complementar.
Então, assim, né, eu, como restauradora, meu Deus, já estou eu estou há quase 30 anos nessa área, atuando na área, né? E é muito triste você restaurar os monumentos, você restaurar arquitetonicamente, e daqui a um pouco está tudo degradado. Então, a educação patrimonial, ela tem que fazer parte. E esse projeto, inclusive, esse site que tu está colocando, para quem tiver curiosidade, quando eles encerram os 3 anos, eles criam um vídeo. Eles criam um vídeo, as crianças, né? É a iniciativa deles, tudo tem que partir deles, porque isso também mexe com a autoestima deles. Esse projeto, ele aumentou de 17% para 28% o turismo local, ele diminuiu o suicídio infantil, ele diminuiu a evasão escolar drasticamente, e ele começou em Nápoles. Hoje em dia ele está em todas as 20 regiões da Itália, e ele tem uma cidade, no mínimo, em cada país da Europa que adotou, e nós somos a primeira cidade das Américas a ter esse monumento, esse projeto aqui, o que nos causou muito orgulho e de poder trazer esse projeto para cá. O pessoal pergunta, por que um projeto internacional? Nós temos tantos projetos maravilhosos de educação patrimonial aqui. Não discordo, tem projetos belíssimos. Só que análise minha, tá? O que eu atribuo o sucesso do projeto A Escola Adota um Monumento? Eu atribuo o sucesso ao fato de que ele não está vinculado a governo nenhum. É a Fundação Nápoles 99, que é uma fundação cultural sem fins lucrativos, assim como a VFB, né? E ela trabalha isso. Então, não depende de mudar a gestão. Ela continua. E tanto é que com eles lá, mesmo com todo o lockdown deles, o projeto não parou. O projeto continuou, apesar de todas as dificuldades, porque eles também têm seus vilarejos lá com problemas de acesso à internet da população mais carente, e mesmo assim eles deram um jeito de fazer. Então, no final dos 3 anos, eles geram um vídeo de 3 minutos, de forma mais criativa possível. Se vocês acessarem, o José Francisco tinha colocado aquele que está esse menininho abraçando essa coluna, que está escrito AMA, que é o Atlante Monument, Atlante Monumenti Adottati. Atlante Monumenti Adottati.com. Se vocês entrarem nesse site, vocês podem fazer um filtro aqui. Coloca lá, vamos supor, Nápoles, tá? Então, vai listar uma série de vídeos que foram resultados de concurso, porque eles geram um concurso, uma vez por ano eles geram um concurso. Então, você clica ali e aí você vê os vídeos que eles produzem. São vídeos, assim, belíssimos. Tem dos mais singelos, tem um que são crianças de pré-escola. Então, a escola deles ficava num antigo convento. Então, tu imagina, né? Na Europa tinha aquelas pinturas murais, aqueles afrescos, enfim. E as criancinhas escolheram adotar um afresco que está pintado lá, que era o antigo refeitório do convento lá, né? E aí, como é que eles podiam expressar o que eles entenderam? Eles se vestiram, eram anjos, barrocos, enfim, eles se vestiram como aquelas figuras que estavam nos afrescos, pintaram como se fosse assim o resto do ambiente, né, de arcos e tal, e deitaram no chão imitando aquela figura. Foi a forma deles se apropriar, deles entenderem aquilo, né? Tem outros vídeos que eles encenam, eles criam peças teatrais, eles vão para o monumento, fazem sketches assim de contar a história. Então nós aqui no Brasil, em Porto Alegre agora, estamos tendo conhecimento desse monumento adotado, onde as crianças explicam e tal. E nós estamos iniciando esse processo aqui também, né? Então, o laçador, se tivesse sido adotado, ele já estaria também sendo apropriado afetivamente, zelado por uma turma que vai disseminar esse conhecimento, né? Então, isso faz toda a diferença, porque restaurar é nobre, restaurar é fundamental, mas se você não tem essa continuidade, se você não tem essa conscientização de uma sociedade, principalmente quando vem trabalhando com crianças e jovens, ele é um trabalho que nem eu sinto às vezes, né? Que nem uma vez perguntaram, né? Quando o jornalista perguntou para o Zalmir, né? Disse assim, tu não se sente enxugando gelo, né?
Tem alguém que tem que enxugar esse gelo, mas existem as ações paralelas que devem acontecer. Então, eu convido vocês a acessarem, por enquanto tem o site italiano, espero que daqui a alguns anos nós tenhamos o nosso também, e eles criaram uma outra ação também, porque a Mirella é a presidente da Fundação Napoli 99, uma das grandes idealizadoras do projeto. Tá? Ela é uma senhorinha, mas assim, de uma dinâmica invejável. Então, ela está sempre inovando, E ela criou a Brigada. Sabe aquele filme The Monuments Men? Se eu não me engano, é esse. Aquele com George Clooney que filma, que faz o filme sobre aquela guarda que teve na Segunda Guerra Mundial, que salvou mais de 5 milhões de obras de arte, os países aliados eram civis, mais militares, e ela pegou as crianças, então ela criou um programa Monuments Boys and Girls. Então, ela fez dessas crianças que adotaram esse monumento, essa brigada. Então, uma vez por ano, quando acontece esse concurso, as crianças vão para os seus monumentos adotados e ficam ali disponibilizando o conhecimento. Então, elas se sentem importantes, o conhecimento é importante. Então, eles disseminam. Então, como eu falei, né, o turismo aumentou de 17% para 28%, porque o projeto ele começou a dar tão certo que a Fundação Napoli 99 encomendou uma pesquisa para a Universidade Federico di Napoli, onde mediram métricas, né? Todas as métricas de impacto que esse projeto estava trazendo de forma prática para a sociedade. Então, se identificou ali de redução drástica de evasão escolar, questão do suicídio infantil, a questão do aumento do turismo local. Então, ele é um projeto de muito sucesso que a VFV encampou aqui e que a gente espera também poder falar muitas coisas boas. Eu estou vendo que a Antonella está perguntando quais obras foram adotadas aqui. A escola Liberato Salzano, que é do município, ela adotou o próprio prédio da escola, que é um prédio Art Deco, tá? Que fica lá no Sarandi. Porque o projeto, pelo impacto social dele, ele foi convidado pelo programa RS Seguro, aquele programa em prol da segurança pública do governo do estado, e para atuar nessa área de educação. Então, eles nos deram uma lista lá das regiões mais perigosas da cidade, vamos usar esse termo, e nós fomos atrás dessas escolas, dessas regiões, com exceção da escola particular, que é o João Paulo I da Zona Sul, que funciona na antiga residência do Vasco Prado, e as crianças optaram por adotar o acervo do Vasco Prado, que ainda tem na casa lá, ainda tem acervo dele, né, esculturas no jardim e tal. E a escola é a Liberato Salzano, se o pessoal tiver aí agora... Santa Rosa, Escola Estadual Santa Rosa, que fica no bairro Rubem Berta, e também adotou o próprio prédio da escola. Ele não é um prédio de valor histórico arquitetônico, quando nós olhamos para o Salzano, o Liberato Salzano, que ele é um art déco muito interessante, tá? Mas ele afetivamente ele é uma referência para o bairro. Ele é uma referência para o bairro. Nesse caso que o José Francisco está mostrando, foi um encontro que a gente fez virtual, né, com a Mirella, comigo e com a Lucia Vitiello, que ela é vamos chamar de adida cultural do consulado, e é de Nápoles, ela conheceu o projeto lá, inclusive ela fez parte do projeto lá coincidentemente, e é uma grande aliada, uma pessoa que nos ajuda muito no projeto, né? Inclusive ela tomou a iniciativa de conseguir criar um curso dentro da URGS para dar o idioma italiano também de forma gratuita para os professores, né, para poder ter esse intercâmbio, né? Esse é um pedaço do trabalho que a gente fez com a Mirella, e naquela vez foi a semana da cultura italiana, que eles comemoram todo ano, os países de língua italiana, enfim, eles fazem um evento em prol da língua italiana, enfim, e aí o projeto foi convidado a participar desse momento. Então, o laçador será restaurado, sim, é ótimo,
é uma notícia maravilhosa. Eu acho que o Sinduscon está de parabéns, porque né, a conjuntura econômica do país é desafiadora quando se trabalha, principalmente assim, com projetos culturais. Então, a gente só tem a agradecer a todos os parceiros que se juntaram ao projeto para viabilizar essa restauração, esse processo conservativo, para que a gente possa ter ele ainda para muitas e muitas gerações. Porque se Verônica, você não... Oi, para a desculpe. gente se encaminhar sem a necessidade, claro, né, de dar um spoiler, nada, porque eu acho bastante importante aguardar, né, o lançamento do projeto, que nós estamos aqui logo tomará conta da nossa imprensa, esse grande anseio, né, de restauro do Laçador. A gente não quer, assim, antecipar o lançamento do projeto, mas, assim, em termos de cronograma, alguma coisa, para finalizar, poderia o que pudesse antecipar para que a gente já fique na expectativa, né, de Nós como é que estamos, vai ser o procedimento. nós estamos aguardando, assim, nos próximos meses. A gente sempre faz força, assim, para que aconteça o quanto antes. É que, como o projeto de lei de incentivo à cultura, ele exige contrapartidas do poder público, do município, nesse caso, né? Nós estamos aguardando algumas deliberações da prefeitura para poder iniciar. E prefeitura tem toda a sua tramitação interna, você sabe melhor do que eu, como, né, já foi coordenador da memória cultural. Então, a gente não consegue assim prever exatamente, mas está no forno, está quase saindo, e aguardem, porque não só o restauro do laçador, mas todo o processo que vai envolver isso, eu tenho certeza que todos vão ficar maravilhados, vão poder acompanhar isso. Então, assim, está vindo muitas surpresas bem interessantes. Então, eu convido todo mundo a ficar atento, porque está no forno, está quase saindo e vale a pena acompanhar. Né? É um processo de intervenção conservativa bastante interessante. Vamos ter de novo, então, né, José Francisco, essa comoção, vamos dizer assim, em torno da retirada dele, do translado dele, de tudo que vai envolver esse momento para o Porto Alegrense. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar. A gente está ansioso, super ansioso. Imagina, nós estamos aguardando o projeto em si, está praticamente pronto já. O projeto foi dado entrada que há uns 2 anos, né, Zé Francisco? Acho que faz uns 2 anos. Então, nós, os técnicos, nós estamos assim, ó, tá coçando a mão, tá louco para começar a botar a mão na massa. Mas, infelizmente, a gente ainda tem algumas questões burocráticas que estão acabando protelando isso. Mas estamos nas últimas etapas, então, em breve, acompanhe, porque em breve acredito que teremos notícias muito boas, assim, de que todos nós poderemos comemorar juntos. Nossa, é uma expectativa. Mas queria te Muito agradecer mais grande. uma vez, agradecer também o pessoal da coordenação do projeto, que a gente, como eu falei, né, a gente gosta assim, de sempre dar o furo, né? Mas eu entendo, né, que algumas coisas a gente não precisa antecipar para criar uma expectativa sadia, né? Agradecer também e não A deixar de Gerdau, a Sulgás, a patrocinadores, né? Tineca está me lembrando. Já falei, né? Mas quem são os patrocinadores dessa edição? A Sulgás E a Gerdau. e A a Gerdau não Gerdau. podia ficar de fora, né? Imagina. Importante que é mais uma continuação, né? Vamos ver, torcendo aí que o projeto possa fazer mais uma publicação educativa dessas, que tem não só material impresso para distribuir, mas também em PDF, né? Para que as pessoas conheçam, né? Até fora daqui, né? Esse projeto, que é um projeto, mais uma, como eu falei antes, né? Mais uma edição do projeto Construção Cultural, né? E nesse é revitalização, né, do Monumento ao Laçador, revitalização do patrimônio histórico, né, e a revitalização do Laçador. Deixa eu ler aqui, agradecer, né, a Associação Sul-Rio Grandense de Construção Civil, o Sinduscon, né, a associação é o proponente, o Sinduscon é o produtor, é o coordenador, a organização executiva, através do nosso coordenador sempre aí, o grande incentivador das artes, né, não só como na sua entidade, mas também como profissional, né,
da área da construção civil, sempre incentivando também a participação de obras de arte junto aos empreendimentos. Então, o Zalmir Schwartzman é um grande entusiasta, né, não só da arte nova, como também da arte contemporânea, mas como da restauração, do restauro, né, da conservação e da divulgação do nosso patrimônio cultural, né? A Verônica, então, é responsável técnica, agradeço, Verônica, responsável técnica desse projeto, mais uma vez, né? Um projeto que tem uma gestão através da Voz Cultural e de Cultura, né? Que são os produtores culturais que viabilizam, né, esse projeto se tornar um formato de projeto para poder, né, nas leis de incentivo, né, quer dizer, imagina formatar um projeto complexo desse. Imagina a documentação, né, Verônica, para se apresentar num projeto desses, né, para que possa ser aprovado, porque é um projeto muito complexo. Então, agradeço especialmente a ti, também aos parceiros e àqueles que encaminham o projeto, né, porque sem eles não teria. E, por último, fazer o registro, né, que a ideia foi em função dos 40 anos, né, sem o nosso Antônio Caringi, e que muitas vezes se esquecem, né, de que tudo isso que nós fazemos, esses projetos, toda a nossa conversa de história da arte, todos os nossos museus, tudo que gira em torno da arte, se deve ao artista. Se o artista não produz o bem simbólico, né, o patrimônio artístico e cultural da humanidade, não há nada disso. Então, a homenagem a Antônio Caringi, né, que nos deixou há 40 anos, né, e nos legou um tremendo de um patrimônio histórico, e, né, se nós temos o Laçador hoje, nós temos devido a Antônio Caringi, né, eu que considero o Laçador a obra-prima por várias razões, né, do Antônio Caringi, e a ele a gente homenageia, né, todo esse projeto também, esse nosso encontro. Verônica, muito obrigado. E até a próxima live. Acompanhe sempre pelo Facebook do Ateliê Livre as nossas atividades, né? Semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo horário canal, falando também de escultura. Verônica, muito obrigado. E a quem nos assistiu também, né, Verônica? Muito obrigado pelo interesse, viu? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Verônica. Tchau.